saudar o nosso visitante. Louvado seja Deus. Vamos saudar a ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traz mais gente, que esta igreja ama você. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Meus irmãos, quando eu vi o presbítero colocando aqui a introdução desta palavra nesta noite, prometo, irmãos, que quero ser breve. Por alguns minutos, meus irmãos, eu ali em pé, lembrava-te do testemunho da minha vida também, a qual outrora, 8 anos atrás, se é que para se ser exato, quando eu estive ali dentro do cárcere, na penitenciária Dr. Manuel Martins Lisboa Júnior, há um erro da vida, a qual eu cometi no ano de 2013, para se ser exato, eu vim pagar a consequência dele no ano de 2019. E por consequência disso, meus irmãos, eu paguei o que eu não devia. E a gente pode até imaginar, mas nós pagamos o que não devia, como assim? Muitas das vezes cometemos algo em nossas vidas que parece aos nossos olhos passou despercebido. A autoridade não viu, ninguém viu, cometi, ficou cometido. Só que até aquilo que nós não cometemos, o Senhor nos faz pagar para recompensar aquilo que nós não fomos vistos. O que eu havia cometido eu não tinha pagado por ele, mas o que eu não havia cometido eu tinha pago por ele, eu paguei por aquilo. E me faz chamar a atenção que o lugar a qual muitas pessoas pensam ser um lugar ruim, para mim foi o melhor período de vida que eu tive. 2 anos e 9 meses atrás do cárcere. Foi o melhor momento em que eu passei na minha vida, irmãos. Porque estando na presença de Deus, eu não sentia os frios das grades, e muito menos via o sofrimento de muitos que ali estavam, pessoas que quem sabe com situações piores que a minha. Eu pensava no meu coração, tenho que ficar aqui mais de 2 anos atrás das grades, longe da minha família, longe de quem eu amo, longe dos meus filhos, longe da esposa, longe de todo mundo. Só que quando eu olhava para o meu lado da direita e da esquerda, eu via pessoas que tinham que ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, muitos estavam ali até na pena máxima, e eu pensava, o que é a minha vida perto deles, o que é a minha história perto deles, não é nada. Só que eu sabia que Deus tinha me levado ali para o intuito. Deus tinha propósito, promessas e chamado na vida de pessoas que estavam ali. E talvez nós podemos pensar, Deus chama aquele que tem uma boa conversa, uma boa oratória, uma boa pregação, aquele que canta bem, que prega bem, que louva bem. Ao contrário, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:26 que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que são. Louvado seja Deus. Então eu tenho para você uma boa notícia nessa noite. Independentemente se alguém ainda não te viu, o Senhor está te vendo no anonimato. O Senhor está te vendo no oculto. Está achando que as tuas orações de madrugada não estão sendo vistas? Deus tem contemplado cada palavra que sai da sua boca. Você está achando que Deus não vê quando tu levanta de manhã e dobra o seu joelho aos pés da cama? Deus tem contemplado as tuas orações. Você acha que Deus não tem visto o seu jejum? Você acha que Deus não tem visto que o seu joelhinho está calejado? Deus tem contemplado a cada esforço seu na presença dele. Quando eu cheguei ali, tinha um homem que estava na direção da obra. A obra ali dentro chamava-se a obra carcerária, obra missionária do cárcere. Pastor Sebastião, que agora mês passado dispensou em Deus 50 anos de obra dentro do cárcere. Almas se renderam, vidas se prostraram aos pés do Senhor, e muitos que estavam lá dentro ouvindo, pregando e participando, saíram aqui fora e permaneceram na palavra. Eu mesmo sou testemunha disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então qual é tão importante pregarmos o evangelho para quem ainda não ouviu? Por quê? Porque quem ouve, meus irmãos, independente da classe, da raça, da cor, da estatura, do crime que cometeu, não importa para Deus. Deus gosta de homem valente, Deus gosta de homem bravo, Deus gosta de mulher valente, Deus gosta de mulher brava. Foi assim que Deus escolheu Moisés, quando acabou ele cometer um homicídio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e fugiu. Presbíteros
cheguei rapidamente, falou daqui. Me lembrou porque Deus me deu essa mensagem quando eu botei meus pés no pavilhão 1, regime fechado. E Deus me deu Marcos capítulo número 2, a mesma palavra que Lucas menciona no capítulo 5. Ele disse para mim, esta palavra vai ser a primeira que você vai pregar aqui dentro. E eu disse, Senhor, nem pregar eu sei, a única oportunidade eu tive no bairro Gaspar, há meses atrás, Senhor. Eu vou pregar o que Deus disse, vai pregar Marcos capítulo número 2. E quando eu cheguei no pavilhão, fiquei na cela do número 32, na parte de cima superior do pavilhão 1. E sabe o que eu ouvi gritando na hora que era meia hora mais ou menos antes do culto? O irmão Alan, o irmão de baixo, a galeria de baixo, deu um grito bem alto dizendo, chegou um cara aí na cela de número 32, e Deus já falou para mim que ele é crente, a palavra hoje está com ele. Eu não sabia, não havia premeditado nada, mas o Espírito Santo de Deus já havia soprado, vai pregar o paralítico de Cafarnaum. Aquele dia eu preguei a palavra de Deus pensando, o Senhor vai batizar, vai curar ferida, vai sarar aquilo que está ferido nessa noite. E sabe qual ferida que Deus curou? E sabe qual foi a vida que Deus transformou? Foi a minha. Eu pensando que estava pregando para curar a vida de alguém, Deus estava curando a minha vida. Deus estava me ensinando, dizendo para mim, os pecados te são perdoados nesta noite. A partir de hoje, tu vai tomar o teu leito e vai andar no meu caminho, de caminho para casa. Aleluia. Pensando, Deus vai me dar o meu caminho para casa de novo. Eu cheguei aqui, já vou sair. Deus estava me colocando de caminho para casa, mas até hoje eu ainda estou andando de caminho para ela. Eu não cheguei. Eu estou andando de caminho para casa, a qual o papai preparou. Não é a casa da terra, é a casa do céu. Aquela que nós vamos orar, aquela que João revela em Apocalipse, dizendo que lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, lá não haverá mais dor. E por que, pregador? Porque até a lágrima dos olhos naquele dia, o Senhor é quem vai enxugar dos nossos olhos naquele mesmo dia. Por isso é necessário pregarmos o Evangelho, meus irmãos, porque antes deste paralítico, louvado seja Deus, levar ou ser levado até a casa onde ele estava, em Cafarnaum, a palavra do Senhor vai dizer que antes homens souberam que Jesus estava em Cafarnaum. Por quê? O Evangelho estava sendo pregado. Por isso que é importante pregar o Evangelho a toda criatura. Quem sabe às vezes você vê alguém passando, você olha alguém passando e diz, essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa tem que vir até Jesus, essa pessoa precisa de fazer uma visita na minha igreja. Mas qual vez que você parou e pensou pregar para ele? Quantas vezes você diz, essa pessoa está afastada de Deus, olha o jeito que ela anda, olha o jeito que ela age, olha o que ela consome, olha o que ela pega, olha o que ela usa. E quantas vezes você parou para pregar o Evangelho para essa pessoa? Às vezes ela só está usando algo, sabe por quê? Porque tu ainda não pregou para ela. Às vezes ela só está bebendo algo, sabe por quê? Porque faltou a pregação para ela. Sabe por quê que muitas das vezes o diabo vem fora de abraçar dentro das vidas? Porque ela se sente desabraçada pela igreja. Enquanto a igreja estiver parada, estacionada, almas aí fora vão ser levadas. Mas o dia que a igreja abrir o braço acolhedor, tiver o amor fraternal para buscar os distanciados, afastados, os decaídos da fé, o Espírito Santo vai tomar conta de cada coração aí fora e vai trazer eles para os pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ouviram que Jesus estava em Cafarnaum. E por que fizeram isso? Eles agora vão pegar aquele homem estacionado e vão levar ele até onde estava Jesus. Dificuldades tinha, a todo momento temos dificuldade. Eles olharam para as portas, não acharam lugar. Olharam para a janela, não tinha lugar. Onde aqueles homens tentavam entrar, o lugar estava tomado de multidão. Por quê? Porque aonde Jesus está, presbítero, o milagre acontece. Aonde Jesus está, uma coisa diferente acontece. Aonde Jesus está, a presença de Deus também está. Sabe por quê? Porque a oração sobe e o milagre desce. A oração sobe, a transformação desce. A oração sobe, a mudança desce. E Deus opera na terra, opera na terra. Será que tem crente nessa noite ou tem boca fechada? Deus opera quando grita, Deus opera quando clama, Deus opera quando ora, Deus opera quando persiste, Deus opera quando Ele ouve o teu clamor. Aleluia. Louvado, engrandecido seja Deus. Aleluia. E não acharam janela nem porta, não acharam lugar para levar aquele homem. Olharam para o alto e pensaram, quem sabe ali é meio dificultoso, mas vamos fazer o seguinte, pela nossa fé vamos subir por
cima e abriu um eirado naquele telhado para nós levarmos o paralítico onde Jesus está. A palavra do Senhor diz que aqueles homens subiram no eirado, abriram um telhado. Quem sabe deram prejuízo para o dono da casa, mas tem problema não. Maior prejuízo pode ter levado o homem dono da casa, mas a maior vitória estava para levar aquele que estava sendo carregado. O homem da casa pode ter perdido alguma ceia, presbítero Zé Martim, mas aquele que estava sobre o leito estava prestes a ganhar uma bênção, uma vitória, uma cura e um milagre de Deus para a tua vida. Desceram ele e desceram no lugar aonde estava Jesus. Eu não sei se Jesus estava na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha, mas uma coisa eu tenho certeza: eles foram no lugar certo. Ei, escuta isso. Eles desceram o paralítico no lugar certo. Sabe como que eles fizeram? Eles fizeram como o salmista de Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Olhei para todo lado, não achei, mas vou olhar para o lugar certo. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, glórias a Deus. E quando desce o paralítico, aqui eu vou finalizar, desceram ele no lugar onde estava Jesus. E sabe o que eu acho muito importante nisso? E me traz gozo no coração em pregar nesta noite. É que quando Jesus viu que um paralítico, um homem debilitado, cheio de dificuldades, um homem que quem sabe da cintura para baixo não mexia, um homem da cintura para baixo, louvado seja Deus, não tinha movimento, um homem da cintura para baixo não sabia mais o que era correr, o que era caminhar, o que era se locomover. Quem sabe tempos estava aquele homem sobre aquele leito. Quem sabe, irmã Silva, aquele homem não conseguia mais, louvado seja o nome do Senhor, sentir a terra com os pés descalços. Quem sabe aquele homem não conseguia pisar na areia, louvado seja Deus, e sentir a terra na sola dos pés. Quem sabe aquele homem não sentia mais, aleluia, encosto no chinelo, ou quem sabe o pé enfiado dentro do sapato. Quem sabe aquele homem não sentia uma sandália, ou que seja algo do tipo, porque estava na sua debilidade. Mas de uma coisa eu tenho certeza nessa noite: independente da dificuldade que o diabo tenta colocar sobre as nossas vidas, para tentar nos parar, para ser barreira em nossas vidas, o nosso Deus Todo-Poderoso vem no caminho, jogando por terra as correntes, quebrando as barreiras, jogando os espinhos, tirando as muralhas, ordenando os anjos para contigo lutar, abrindo as portas, aleluia, para ninguém mais fechar. Oh Deus maravilhoso, oh, glória a Deus, aleluia. E sabe o que Jesus faz, presbítero Zé Martins? Acredito que estava, ele olha para o alto, ele vê que 4 pessoas estavam descendo uma corda, uma maca, onde ele estava, no centro, e descendo eles aquela corda. Jesus olha para o lado, porque acredito eu que ele não olhou para o paralítico, ele olhou para os 4 homens que desciam o paralítico. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 2, verso número 5: e vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé no coração daqueles homens. Aleluia. Sabe por que eles creram? Porque eles ouviram o Evangelho. Paulo diz em Romanos 10, louvado seja Deus, versículo número 17: a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! Quando nós ouvimos a palavra, ela entra nos ouvidos, entrando nos ouvidos, desce para o coração, descendo no coração, abre luz, abrindo luz, ela faz efeito em nossos membros, e fazendo efeito em nossos membros, há uma conversão, mudança radical de pensamento, de mente, de vida, e totalmente acontecendo isso, passamos também a fazer o mesmo para o nosso semelhante. Por quê? A palavra de Deus é alimento, alimento para o nosso corpo é como pão, e um pão não pode ser comido sozinho quando você tem alguém ainda passando fome. O que nós temos que fazer com a palavra? Comer e saciar, e passar para aquele que tem necessidade da fome, ouvir a palavra, conhecer a palavra, partilhar a verdade, e a verdade ela vos libertará. Eles ouviram o Evangelho, disseram: olha, tem um Jesus aí que está curando, passou por Jericó, por Cafarnaum, passou por Betânia, para tudo quanto é lado aí. Esse Jesus agora está em casa, vamos levá-lo? E quando levaram, eles creram, porque Jesus olhou para eles e viu, e disse: Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé dos homens e disse: esse paralítico hoje sai curado, porque quem o trouxe foi homens de fé. Este paralítico não vai sair daqui em cima da sua maca, porque que ele trouxe foi alguém que tem convicção na fé. Esse paralítico não vai ficar mais anos sobre este leito, porque ele vai sair hoje, porque quem o trouxe até aqui
aqui são pessoas que estão cheias de fé, e vendo-lhes a fé, ele olha para o paralítico, direciona o olhar e disse: filho, perdoado lhes são os seus pecados. O presbítero até falou aqui, mas eu vou repetir. Quem sabe o pecado levou ele à paralisia, ou para se dizer exato, o pecado levou ele à paralisia, porque a Bíblia não diz que aquele homem nasceu aleijado. A Bíblia não diz quantos anos estava ele aleijado. A Bíblia não menciona que ele nasceu no ventre da mãe como Mefibosete. Não, ele não nasceu aleijado, ele não tinha problema, ele não tinha dificuldade, mas quem sabe no decorrer da vida caminhos tortuosos levaram a estar naquela situação, e o pecado estacionou a vida dele sobre aquele leito. Mas quem estava na frente dele naquele momento era muito maior do que o pecado que ele tinha cometido. Escuta, e Jesus Cristo estando ali olhou para ele e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. E como tu me prova que Jesus perdoou os pecados dele? Quando Jesus o chamou de filho. Aleluia. Escuta, Jesus só chama de filho quem tem intimidade. Olha para cá, Jesus só vai chamar de filho quem ele conhece. Escuta, Jesus só vai chamar de filho, irmã Regina, quem está próximo. Jesus só vai chamar de filho quem ele consegue olhar nos olhos. Jesus só vai chamar de filho quem é aquele que ele toca. Aleluia. E por isso que ele disse: filho. Até o dia de hoje o pecado estacionou, mas hoje tu voltou, filho, os teus pecados são perdoados. Sabe o que aconteceu, irmã Silvia? Houve uma confissão e houve uma redenção. Houve uma confissão e houve uma libertação. Ele estava preso na paralisia, mas por Jesus saber, conhecer o seu coração, disse: aquilo que te levou aí não vai mais te estacionar aí. Está perdoado os teus pecados. Deixa eu repetir, que ainda que o homem não perdoa as suas falhas, mas o Senhor perdoa as suas falhas. Ainda que o homem não perdoa os teus pecados, o Senhor perdoa os teus pecados. Eu nem sei porque eu estou pregando isso, mas ainda que o homem julga você pelo teu erro, pelas tuas falhas, mas tem um Deus no céu que quando tu confessa e deixa, tu alcança a misericórdia, porque o céu desce, o céu se rasga, o céu se abre, os céus respondem ao teu favor. Ainda que o homem te acusa como esteve eu um dia, mas o Senhor um dia cantou meu nome e disse: filho, a liberdade chegou, a tua carta de alforria está nas mãos, vai, toma o teu leito e de caminho para a tua casa. E aqui eu encerro minha oportunidade dizendo que homens fariseus ali estavam. Já viu que tem fariseus quando você erra e pega, ou dá um tropeço, eles são doidos para te condenar? Você já viu esses fariseus? Você já viu esses homens que eles não conseguem ver alguém caindo e se levantando? É como o irmão mais velho que estava na parábola do filho pródigo. Viu que o irmão foi para o mundo, caiu pela imaturidade, quando voltou, endureceu o coraçãozinho. É claro, tinha zelo e fidelidade, mas tinha um pouquinho ali de inveja. Meu irmãozinho estava lá no mundo, gastou com meretriz, eu estou aqui a vida inteira. Tu não me deu nem um boizinho para comer com meus amigos, enquanto ele comeu, fez a festa, curtiu à vontade. O coraçãozinho dele ficou meio com raiva quando ele viu a redenção do irmão, porque o pai disse: vem filho, troca a sandália, troca o anel, troca a roupa, porque tem churrasco sendo preparado, um novilho cevado está à sua espera. Vem meu filho, porque tu estava morto, agora está vivo, tu estava perdido, agora foi achado, tu estava morto e reviveu na minha presença. Aleluia, Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será o de amanhã para todo sempre. Confessamos pecado, temos redenção e salvação para a nossa alma. Os fariseus que não gostavam, irmãos, queimaram a língua, porque disseram: quem é esse que perdoa o pecado? Quem é esse que dá redenção para aquele que está amarrado? Quem é esse que vai devolver as pernas de novo para aquele que está estacionado? Aí Jesus nem sequer ouviu a palavra dele, porque eles não falaram, eles só pensaram, como muitos nos dias de hoje têm pensado contra aqueles que pegam guerra e às vezes tentam até os crucificar, colocar de cabeça para baixo numa cruz para não ser nem digno de ser como Jesus. Aí sabe o que Jesus disse? Eu sei que eu disse para ele que perdoaram os teus pecados, mas eu sei que ele não está com pecado sozinho, tem mais gente com pecado aqui. E para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, e até para conhecer o que está no coração de vocês que estão questionando, eu digo para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e
medo